Bom dia, gravando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje nós temos uma missão: gravar algum dos palacetes mais importantes aqui da nossa cidade. E começando aqui por esse palacete aqui, Faciola. A maioria desses palacetes, pessoal, eles levam os nomes de seus proprietários. E esse aqui é um. São palacetes históricos aqui, construções históricas da época da borracha. Ver se eu pego ele de frente aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Fica na esquina da Doutor Moraes com a Avenida Nazaré. Palacete Faciola. Vamos ver se a gente consegue filmar um outro palacete que é um dos mais importantes aqui. O Palacete Bolonha, do engenheiro Francisco Bolonha. Fica na Avenida Governador José Malcher. Esse bairro aqui, pessoal, é o bairro de Nazaré. Aqui tá bem movimentado, que hoje é quarta-feira. Vamos ver se a gente consegue aqui pegar desde longe. Vou mostrar aqui mais uma vez aqui esse palacete aqui, Faciola. E bem aqui já dá para enxergar o Palacete Francisco Bolonha aqui. Francisco Bolonha foi uma figura muito importante aqui para nossa cidade. Ele que aos 18 anos de idade viajou para o Rio de Janeiro para cursar engenharia civil. E logo ao término do seu curso, Francisco Bolonha viajou para a Europa para se especializar. E uma curiosidade, que ele foi amigo de uma figura muito importante na arquitetura mundial, que é o Gustavo Eiffel, muito famoso na construção da Torre Eiffel aí, e de todo o sistema de ferrovias da Europa, mais precisamente aqui da Europa também, mas tem obras no mundo todo também, Gustavo Eiffel. E segundo o que eu li, Francisco Bolonha fez esse palacete, arquitetou e construiu esse palacete para sua esposa Alice, que era uma pianista e amava arte. Eu quero ver aqui junto com vocês se está aberto esse palacete aí para visitação. Deixa eu filmar aqui de longe. Esse palacete, porque é bem interessante. Quando ele foi construído, eu vou ver se dá para mostrar para vocês aqui. O telhado ele foi feito para ser enxergado de longe. E uma das suas características, como foi feito na Amazônia, um dia Francisco Bolonha falou para os seus amigos que ele ia construir um palacete aqui. Só que essa região era um matagal, e como a região de Belém chove muito, ele teve que fazer essa fundação aqui contra alagamento, essa parte aqui do térreo.
Mas ele foi restaurado aqui algumas vezes e tá bem bonito esse palacete aqui. Não sei se dá para vocês verem. Tem mais de 100 anos. Construído no século 20. No início do século 20. Em 1905. Para ver se a gente consegue atravessar aqui. Aqui tem uma entrada principal. E bem ao lado é uma vila aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. A maioria desses portões aqui de ferro fundido também. Francisco Bolonha se especializou na parte de ferro e também na parte hidráulica. Ele foi muito importante aqui para nossa cidade, aqui na questão de abastecimento de água também. Ele teve vários projetos aqui na nossa cidade. Tanto esse aqui como o Palacete Bibi Costa também. Ele foi responsável pelo Ver-o-Peso também, teve uma influência dele. Esse palacete, ele tem um estilo eclético. Agora eu queria saber se está aberto aqui, tá tudo fechado aqui, pessoal. Isso dá pra mostrar aqui pra vocês. Tá por lá? Tá aberto? Obrigado. Ó, o senhor disse que tá aberto aqui. Bora ver se a gente consegue entrar aqui. Um estacionamento aqui, pessoal. E aqui a lateral da construção aqui, ó. É o museu aqui, Francisco Bolonha. Vou tentar entrar aqui. Tá aberto aí, amigo? Visitação, é? Aqui vocês vão estar a questão mais social do palacete. Então vai ser o mais luxuoso, tá? Começando pela questão dos azulejos que vocês estão vendo. São justamente azulejos franceses, inclusive o do banheiro. Vocês podem ir lá observar, tá? E esse banheiro vai ser o primeiro que vai ser dentro da casa também. São flores, né? São justamente enquadrando no Art Nouveau. Uma das tendências da época. Tanto aí quanto aqui. Toda a arquitetura é uma arquitetura com arte eclética, né? Então são vários estilos. Sim, esse aqui vai ser mais voltado para o Art Nouveau. Por isso as flores, os insetos. Só que vai ter uma pequena diferença, se você observar. As daqui vão ser prensadas, tá? No azulejo. Sim. Enquanto os lá de cima, você pode ver que ele vai ser pintado, tá? Por de cima. Exatamente. E aqui vai ter um piso de vidro, que é original desde aquele período também. E esses azulejos são originais da época? São originais. Bacana, né? Então, qual é a espessura desse vidro, sabe? mais ou menos 25 centímetros. Por volta de 20, 25. Pode andar? Não, pode ser ficar à vontade. Porque já vai ter 40 crianças. Dá um pouco de medo, né? Porque geralmente a gente não está acostumado. E aí do lado, a Vila Bolonha, que vai ser construída pelo veículo também. Só que aí você vai voltar para a Inglaterra. Enquanto o palacete mais para a França. É verdade que Francisco Bolonha, ele construiu a parte de baixo, pensando no caso da nossa região, que é muito chuvosa, a prova de água. Também.
Só que aqui era um espaço tomado pelo alagado do Piri. Então aqui sofria muito com a influência dessa água também, tá? E é por isso que você vai ter os espessuras mais grossas das paredes, de 80 a 90 centímetros, mais ou menos, tá? Só que conforme você vai subindo no palacete, ele vai ficando com as paredes um pouco mais finas, justamente para a questão do peso também, tá? Outra coisa interessante que eu li, inclusive eu li até um livro dele. Palacete Valor é uma promessa de amor? Foi, esse A gente se baseou um pouco nele, só que a gente já viu que tem algumas coisas que não batem. que não bate. A questão da amizade dele com o Gustavo e é verdade? É verdade. Puxa, bacana. Eu não falo sobre isso lá em cima, porque ele traz algumas coisas para cá. Não eu apresentei sobre o Pedro, sobre história, tendo a minha formação para criar. Eu estudo muito sobre a Vera Pop e também história e cinema. Pessoal, vocês vão ter muito desse piso, que é piso de porcelana americana, tá? E o próximo ambiente vai ser mais muscular. Vou pedir só para vocês não tocarem na mobília, tá? Tá certo. É uma mobília original, de mais de 125 anos, então ela vai ser comprada pelo próprio Francisco Colônia, tá? E vai ter detalhes em neogótico, por isso vai ter as pequenas torres nela, tá? Aqui no caso, né? Exatamente. E aqui a sala vocês vão notar que vai ter um toque diferente, com brilho diferente. É porque a sala vai ser repleta de ouro, tá? Ouro dos muitos pilares. Então cada brilhozinho desse são originais porque são feitos com ouro. E tem a inscrição do nome dele, né? Exatamente, o monograma. Tem um FB aqui de Francisco Colônia. Exatamente. Legal. E aqui mais um piso diferente de ladrilho hidráulico francês. E uma das questões mais técnicas da época, que é uma janela de fumar, que é colocada de forma contrária à ventilação para que retire a fumaça do ambiente. Essa área aqui ou só a janela? A janela no caso. Justamente para a questão da ventilação. E a mobília, além de muito antiga, ela também vai ter rodinha. Tá? Tem rodinha? Já foi comprada assim. Ela já foi. Já foi comprada assim. Tanto que tem algumas rodinhas originais, como a da mesa, o buffet, da cristaleira aqui do estrangeiro. É verdade que ele mesmo arquitetou a mobília toda, ele que. Não, essa mobília ele comprou na França, em 1900, na Feira de Paris. Certo. Eram mais famosos que tinham e era muito de inovações. Nós tínhamos que ter muito dinheiro, né, cara? Também. Muita grana mesmo. E aqui é a sala de jantar. Sala de jantar? É. Você pode ver que vai ter a questão de teto diferenciado. Esses lustres são da época, não? Somente esse aqui, é da segunda família que comprou o palacete. Esse aqui? É, o Chermont. A casa passou pelas mãos de outras 3 famílias, Chermont, Lalou e Fonseca. E o detalhe do teto vai ser lembrar muito um pouco a Basílica de Nazaré. Já que o palacete ele é mais recente que a própria Basílica. Tá? No período que a Basílica estava sendo construída, o palacete ainda estava sendo arquitetado. Certo. E o piso, você vai notar que vai mudar o piso de novo, tá? Ele vai ser ali para imitar justamente um grande carpete. E aqui dá para ver um pouco sobre as janelas. Dá para ver as que são originais e a que é uma réplica. Legal. E aqui é muito para acústica. Por isso que aqui o som vai se propagar melhor por causa do acabamento de madeira. Essa aqui era a sala de piano? Não. A sala aqui fica do outro lado, tá? Pessoal, como vocês estão vendo aqui, bem bonitos os móveis, bem trabalhados, bem bonito mesmo. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar os detalhes para vocês. São móveis com mais de 100 anos de idade, como o guia falou. A gente não pode nem tocar neles. Olha essa cadeira aqui, muito linda. A estrutura delas assim. Bonita mesmo.
bem bonito mesmo. Aqui vai ser hall de entrada, anteriormente de pessoal mais fino, tá? E aqui você pode ver justamente uma fechadura original. Essa aqui? É, e dá pra ver que tem FB nela também, porque ele pede dessa maneira. Tá? Do outro lado vai ter o piso do cachorro. Você pode se observar pelo vidro. Vai ter escrito em latim, Calvin Klein. A gente não tem como ter acesso ou não? Não. Não, porque tem gente que vem no museu, mas não sabe os limites. Então tem gente que quer tirar foto lá no parapeito. Ah, não, entendi. Aí a gente preferiu vetar. Cavican. É uma escrita em latim de cuidado com o cão. E também o palacete vai ter várias dessas técnicas aqui. Portas e janelas que vão se esconder. Legal, e vão né? encaixar. O cara pensou em tudo, né? Sim. E os vidros são originais? São originais, dá pra gente ver por causa do boleamento aqui, ó. Uhum. São da Bélgica. E dá pra ver a diferença entre a réplica e o original quando você olha pra cá. Ah, no caso, esse aqui é uma réplica, né? Isso, né? É. E aqui do outro lado vai estar a sala de música. Opa, com licença. Vamos lá. Pessoal, vamos. E aqui tem dois. É leão isso aqui? Dois? São dois leões de mármore de Carrara. Tá? E aqui Mármore é a sala de de música que você tinha apresentado. Mármore de Carrara branco, né? É. Ah, tá aqui, ó. E piso de madeira. É, já tá muito amarelo. Como ele é todo original, a gente não permite que as pessoas passem muito lá. Bem bonito esse piso, né? Ele ainda é cerca de 90% original e a sala também. Então lá o fundo, as ninfas são originais, os detalhes também. O lustre vai ser original da família Bologna também. O lustre. É, ele é de vidro com uma técnica de branqueamento. E o vidro nesse período era muito difícil de ser comprado, principalmente pela questão do trabalho. Essa questão dele ter estudado na Europa com o Gustavo Eiffel, ele aprendeu muitas técnicas com ferro e vidro também, não foi? Exatamente, é por isso que ele traz para cá, para casa dele, algumas obras dele também. Tá? Bem interessante, né? E aqui ficaria justamente uma escada que seria toda de mármore Carrara até a parte de cima. Tá? Hoje em dia sobrou somente os dois leões de mármore Carrara. São originais, né? Que são originais, e eu brinco que ela só não vendeu os degraus da escadaria porque os dois leões, porque pesam cerca de quase 1 tonelada. Caramba, Cada um. Eles só estão em pé, eles não estão apoiados, não estão chumbados no chão nem nada. Tá? E é interessante porque a gente vê o trabalho também. Depois da morte dele, ela se desfez, né? Tanto no palacete como... Sim, só que essa questão da morte, ele vem a falecer em 1938 e aconteceu da diabetes. Certo. Aí depois disso, Belém tinha uma briga política muito grande. E as dívidas dele passam para ela. Tá? Não só a casa. Entendi. Aí para ela pagar primeiramente as dívidas, ela vende degrau da escadaria de mármore, faria conjunto com os 2 milhões. Sim, sim. Depois ela vende o palacete com toda a mobília dele. Isso aqui também é da época, não? Não. Isso daí foi adquirido pra gente recentemente. Tá certo. Jura? Tem que ter um trabalho aqui pra pesquisar. Pra pesquisar? É. Porque além da casa de outras famílias, ela muda bastante. A questão das algumas estruturas, material também. É, eu vi que era separado os funcionários, né? Ficavam em um departamento, um andar, né? E outro. Pois é, essa daí é uma das coisas que a gente passou a pesquisar. E a gente viu que alguns dos empregados dele, como as governantas, dormiriam aqui no palacete mesmo, na parte de baixo, enquanto que outros que trabalhariam para ele poderiam viver ali na Vila Bolonha. Tá? Tanto que tem documentado as pessoas que viviam na Vila Bolonha, principalmente nos jornais. E aqui já não vai ter tanto ouro, tá? Porque aqui já vai ser mais íntimo e não precisa mostrar poder. Certo. Aqui vai ter uma amostra sobre os azulejos da cidade. Bairro da Cidade Velha, a maior parte dos azulejos são portugueses.
Nazaré vai ter influência do Art Nouveau por isso. Esse aqui é o de Nazaré? É. E aqui do outro lado, a Campina, que vai ter uma mistura. Azulejos portugueses, franceses e holandeses. Tá? Esse aqui da Cidade Velha, né? Exatamente. Azulejos. E esse aqui do bairro da Campina. Tá? Peço só que vocês não toquem nos azulejos, porque não são originais. Tá? E tem outro detalhe. O bairro tem da Campina. um palacete que ele é aberto à visitação, tá? Esse daqui. Faciola? Palacete Faciola. Tá? Ele é aberto à visitação, inclusive está aberto hoje. Eu acho que eu vou lá depois. Eu passei lá pela frente ainda agora. Legal. Esse Faciola também, ele foi responsável pelo relógio, não foi? Em parte, porque assim, essa questão da influência de Belém vai misturar muitas famílias. Então vai ter família Leite Chermon, vai ter família Lalor também, mas que vão decair com o passar do tempo. Tá? E o tamanho do mármore da escadaria, vocês podem ver a marcação aqui embaixo. Tá? E aqui a gente vai para o closet da época. Esse aqui pertenceu ao Francisco Bologna. Tá? Então pode ficar aqui É bem ventilado, né? Geralmente quando aqui falta energia, a gente faz visita somente no primeiro pavimento e deixa tudo aberto para ventilar. Tá? Aqui vocês vão ter o guarda-redes ou vai ter o anexo de sapato juntamente com o cofre embutido na parede. Tá? E aqui algumas explicações sobre a vida dele. Esse aqui vai ser o quadro do homem. Vai estar ele na frente do filho lá que eu falei para você do Calvin Klein. Vai ser ele ali. Essa mesma foto aqui. Tá? Então essa aqui vai ter o irmão dele, Benjamin Bologna. E aqui tem uma menção sobre a vida da Alice, que falece aos 67 anos em 1950. E aqui dá pra gente ver sobre o engenheiro e ele conhecendo Gustav Eiffel, tá? E nesse período ele vai conhecer... Essa imagem aqui é? Não. Essa imagem a gente não tem, a gente só sabe pelo que foi documentado por ele, tá? Mas ele vai estar presente na exposição da Torre Eiffel, inclusive. No final do século XIX, né? Ele vai estar presente lá e ele vai trazer algumas coisas de lá. Só que antes de eu apresentar, ele vai ser um dos diretores e fundadores do Conselho Regional de Engenharia do Pará, o CREA, tá? E a Torre Eiffel vai ser polêmica porque os franceses não gostavam muito dela nesse período. Eu vi mesmo que eles... Eles achavam ela feia, não combinaria com a arquitetura. E aqui vocês vão ter um pouquinho da questão das obras dele. Tá? Ah, isso aqui que eu queria saber é conhecido como as 3 panelas. As 3 panelas vazias. Deixa eu te perguntar, isso aqui foi feito pelo Gustav Eiffel, é verdade ou não? Não. Muita gente está colocando isso na internet e eu sempre faço questão de falar para os visitantes que não é uma verdade. Ninguém conhece quase isso daqui, sabia? Eu sei, já percebi, o pessoal está vendo muito na internet, interessante. No TikTok, sai divulgando. Mas por que o pessoal tem essa ideia de que foi Gustav Eiffel? Porque vai ter o material da Torre Eiffel, vai ter a arquitetura dela e é para ela ser a mini Torre Eiffel de Belém também. Sim. Tá? Só que não vai funcionar, ela vai ter um problema na fundação e vai ser chamada de as 3 panelas vazias de Bologna. Tá? Esse aqui é outro quiosque, parecido com o Bar do Parque, eu falo que é o irmão gêmeo. Tá? E o detalhe é que ele é para troco dos bondinhos. Tá? Tem um bondinho passando bem na frente de lá. Igual o Bar do Parque também, aquele quiosque lá era para entrada, né? Vendia ticket de entrada, né? Só que esse que vendia ticket está mais atrás dele. Não sei se você já viu que tem um negocinho bem pequenininho atrás dele. Não sei. Esse aqui vai ser do mercado municipal. Tá? Que ele foi responsável também, né? Ele constrói aí todo em ferro fundido também. Só que esse aqui, o pessoal vai falar que tudo que é francês, mas não é inglês. Tá? Inclusive a escadaria lá de dentro. Ele também vai ter uma montanha-russa, que é a primeira fábrica de gelo paraense, além de construir um palacete inteiro antes do palacete Bologna. O palacete Bibi? Bibi Costa. Exatamente. Bibi Costa por causa da filha deles, né? Do casal, né? Que era o apelido dela. É verdade ou não? Não é. É o cara chamado Major Carlos Luiz Costa. Tá? E deixa eu pegar
Sim. de picote. Tá aqui o palacete, maquinário da fábrica de gelo, na frente dela, o cavalo na rua da indústria. Aqui você vai poder ver a questão do reservatório, perdão, do quiosque que eu falei pra você. Sim. E aqui perto vai ter justamente aquele coisa que a gente passa no Círio, que está iluminado, o prédio Companhia de Docas do Pará, que é aquele grande rosa perto da estação das docas. Isso aqui, cara, É o reservatório sendo montado, Paz de Carvalho. Por isso que o pessoal fala que é Torre Eiffel, tá? Pela semelhança. certo. Aqui vocês vão ver a questão da documentação dele lá do Rio de Janeiro. Aqui um dos quiosques dele tinha um total de 21, sobraram 3 depois da derrubada do Antônio Lemos. Aqui a divulgação do Bar do Parque e da empresa de gelo dele. E aqui a montanha-russa que ele traz dos Estados Unidos, que fatura bastante. Que tinha cerca de 1 km e percorresse 1 km a quase 100 km por hora. Tá? Uhum. E aqui a localização dos quiosques dele ao redor de Vila Peso. Legal. E aqui a gente vai para outro ambiente. Esse aqui vai ser os materiais utilizados na construção da Torre Eiffel, tá? Que é o ferro fundido. No caso, as grades, é a mesma lá da, É, a mesma lá da frente, né? Tanto que vários coretos das praças de Belém até hoje em dia ainda são desse tipo de ferro, tá? O mesmo material, né? É, quando chega aqui em Belém o pessoal só vai encaixar. Então vai ser de procedência alemã, francês, inglês também. Vai ser justamente a sala de costura. A sala de costura. Essas imagens são dela, né? Não. Não? Essa é mais para divulgar a máquina Certo. e também a mulher naquela época que eles faziam o ideal, tá? Uhum. A máquina foi doada pra gente. Ela é modelo Singer de 1910. E ali do outro lado vai ter os catálogos também, tá? Que vai ser muito interessante, porque vai ter vários nomes femininos nesses catálogos, porém são homens que escreviam eles, tá? Utilizavam terceiros femininos para que a família, familiares ali, amigos não soubessem que eles trabalhavam na indústria da moda. Entendi. Então, E aqui, do outro lado, você vai ver que vai ter a volta das figuras greco-romanas, tá? Com a única referência em Amazônia, que vai ser uma tartaruga na mão da última criança, que ela está pitando. Ali? Ali, ó. Lá no finalzinho, né? É. Legal. E aqui, a cor original, a parte interna do palacete. Durante o restauro, eles vão raspando camada por camada de tinta. Até chegar Na primeira, tá? Eles chamavam de escaiola e a gente troca o nome, deixa mais fácil. Fala que é ali de cimento queimado ou de marmorato, que é a textura que vai imitar o mármore. Uhum. E aqui a gente vai para uma das salas mais bonitas deste andar, que é a sala de vestibular. Essa aqui é a sala De vestido. de vestido. A moda sai de moda, o estilo jamais. Jamais. 1900 a 1910. E aqui você pode notar que vai ter muita história de amor que você lá naquele livro. Tá? Sim. Justamente pelo teto, se você notar, vai ser repleto de rosas. Tá? Tanto que cada parte que nós visitamos, se você prestar atenção, vai ter pelo menos uma rosa no espaço. Tá? O que vai simbolizar naquele momento a ideia de amor perfeito e amor infinito. Por isso que o palacete tem essa ideia. E também a Afrodite, a deusa do amor. Tá? Todas essas figuras remetem a ela. E a única que não é dela é do Hades ou Marte, o deus da guerra, tá? Que na mitologia grega seria o amante da Afrodite. E aqui é os centros esculpidos, tá? Para simbolizar a ele. E aonde que ela guardaria várias roupas daquele período, que são grandes, pesadas. Vocês podem ver pelas figuras greco-romanas. Cada figura dessa teria um guarda-roupa embaixo, tá? E a gente traz um pouco da moda no período que ela viveu, porque aqui em Belém ela era tipo uma influência da época, tá? Já que ela era muito elogiada em jornais,
que ela vai estar copiando muita moda. Aí do outro lado, você vai ver que ela está cobrindo o chapéu com o mesmo estilo de roupa também. Ok. E aqui vocês vão ter já uma pequena amostra sobre o porquê das políticas de higiene que estamos usando, tá? Já que a gente vai para a parte mais moderna do palacete, que é a banheira. Uma banheira, né? É. Naquela época ele já tinha tanto água quente como água fria, né? Normal. Ele funcionaria com uma espécie de serpentina. Tá? Ele que trouxe esse sistema, né? É original ainda? É o primeiro banheiro de Belém a ter água quente. A gente sentiu lá. É um banheiro bem grande, né? É, ela vai servir como a questão de um chuveiro também. Porque na parte interna dela você pode ver que vai ter lá pequenos furos. Isso aqui é mármore? É mármore carrara também. Do outro lado vai ser louças originais da família Bolonha. E recentemente a gente pesquisando descobriu que são da mesma fabricante de louças do navio Titanic. A Dalton Company. Mas no caso, a descarga Também é da Dalton Company. E você pode ver a marca da Dalton. tá ali, ó. Dalton. Era a fabricante de louças mais famosa da Inglaterra. Isso aqui é o que, cara? Aqui é uma espécie de lava-pé. Teria uma coisa bem grande, colocaria um pé aí, se asseavam, como eles diziam. E vocês descobriram isso há pouco tempo, foi? Foi recentemente, porque assim, antes não tinha um historiador específico para pesquisar. Certo. Tinha guia de turismo, tinha pessoas de geografia, e geralmente eles não são habituados a pesquisar desse estilo. Aí a doutora Rosa, a professora também, ela chamou outros historiadores, que são eu e mais 2 amigos meus. E a gente, fazendo essas pesquisas, a gente encontrou tudo isso. No caso, a mesma empresa construiu isso. As louças de banheiro, exatamente. Tá? As louças de banheiro. É. Tá. Pra gente encerrar, vocês podem ver aqui que vai ter uma porta que vai se esconder. Tá? Daquele mesmo estilo da janela, né? Exatamente. E essa aqui vocês podem ver que aqui a gente volta para a realidade, que é uma arquitetura mais feia, mal cuidada, tá? E é um detalhe, lá em cima que vocês não podem ver, tem 3 quartos, uma mansarda, que é equivalente a uma sótão, uma mini capela, uma biblioteca, um banheiro que é uma espécie de lavabo, tá? E também o mirante, que é o mais famoso aqui do Palacete, que vocês podem ver do lado de fora. A gente não tem acesso, não? Não, porque lá funciona a Secretaria de Turismo e Cultura. Aí geralmente lá tem reunião, tem pessoas trabalhando e a gente não tem discussão até lá. Ok. Gente, saindo aqui do Museu Francisco Bolonha aqui. E o nosso guia aqui, o Lucas, foi bastante atencioso aqui. Ele deu uma aula aqui a respeito do palacete, muito legal. E agora nós vamos tentar ir no outro palacete. Palacete Faciola. Ele disse que estava aberto lá. Vamos ver lá. E outra coisa que ele falou sobre o elevador. Tinha um elevador dentro desse Palacete Bolonha aí, só que era um elevador de carga, não era um elevador de pessoas. E quando a gente vai pesquisar, eles dizem que era um elevador de pessoas. Não tem a informação correta. Esses dois palacetes são bem perto um do outro. Dá pra ir andando aqui, é um quarteirão de distância aqui, ó. Já dá pra ver aqui.
confesso que eu me surpreendi, olha, muito bonito mesmo esse Palacete Bolonha. Os móveis de madeira que ele mandou buscar de fora, os detalhes incríveis. A gente não vê hoje em dia esses trabalhos aí, trabalhos surpreendentes na madeira, incrível mesmo. E aqui esse outro palacete aqui. Você vai tentar entrar aqui, ver se estiver aberto, a gente vai rapidinho aqui. E hoje é quarta-feira, pessoal, 29 de abril, terminando o mês de abril aí. Pessoal, entrando aqui no Palacete Faciola. E aqui está o governador do estado, secretário do Estado da Cultura e o prefeito de Belém. Belém, junho de 2022. Vamos lá. Aqui tem um piso todo de madeira, escada de madeira também. E aqui é um museu aqui também, né, pessoal? Aquele que deu o nome ao seu palacete aqui. Antônio Faciola. Eu já falei um pouco a respeito dele no meu outro vídeo aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E aqui uma imagem antiga aqui do palacete. A maioria desses palacetes leva o nome dos seus proprietários. Restauro, requalificação de um patrimônio. Não sei se falar para vocês se isso aqui, mas com certeza deve ser da época desses móveis. Essas cadeiras, vai ter um piano aqui também. A parte da restauração aqui, pessoal, olha aqui, bem interessante isso daqui. E aqui o piso todo em madeira aqui, tipo um mosaico aqui no chão, bem parecido com o Palacete Bolonha. Aí o teto aqui, eu acredito que seja pintura isso aí, ou papel de parede, eu não sei. Deixa eu só mostrar aqui. Isso aqui é por dentro, é uma outra sala, tá, pessoal? Mesma cadeira do outro lado aqui. E vem aqui um espelho aqui da época. A janela, acredito que seja original, e ela se esconde aqui, do mesmo estilo do palacete que o Palacete Bolonha lá que o rapaz falou, esse estilo de janela que ela se esconde. Pois é, obrigado aí, viu, pela... Pois é, pessoal, finalizando mais um vídeo aqui. Esse foi o vídeo de hoje aqui, contando a história desses palacetes. Tem outros palacetes aí que eu vou ver se eu dou uma olhada. Aqui um palacete Bibi. Tem muita coisa ainda para mostrar, mas por hoje eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa visita aí. Eu gostei muito também. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo aí.
E agradecer também por todo o pessoal aí que deu apoio aí pro nosso vídeo aí, tá? Os historiadores aí, o pessoal que tava dando apoio aí na frente desses palacetes. Bem bonito aí.